Fala, torcedor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, muito bom dia. É isso aí, amigo. Depois do fiasco de meio de semana, depois da derrota do Vitória, que ainda é dolorida para os flamenguistas, para nós flamenguistas, a gente não pensava em perder esse jogo, o Flamengo foi lá e fez esse fiasco, perder de 2-0 para o time do Vitória, não é mole. Mas agora a Copa do Brasil ficou para trás, agora é foco total no Brasileiro e Libertadores. E o Brasileiro já tem amanhã, jogo muito importante contra o Atlético Paranaense, lá na arena do Atlético Paranaense. Lá o jogo é complicado, o Flamengo se enrola sempre quando joga lá. Vamos torcer para que o Flamengo consiga uma boa vitória lá. Vamos falar um pouquinho desse jogo, falar dessa partida de amanhã muito importante, porque tem o Cruzeiro enfrentando o Palmeiras e tem o Flamengo enfrentando o Atlético. Os dois estão brigando pelo título aí, é isso aí. Vamos falar um pouquinho dessa partida, os jogadores, qual será o provável time, já soltaram a provável escalação, o GE sempre solta antes do jogo, mas antes a gente tem que pedir aquele like, é isso mesmo, tá chegando aqui no vídeo, deixa o like, vai nesse joinha e clica nele que vai nos ajudar muito. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve que é de graça, você não está pagando nada, vai nos ajudar muito. Nosso canal, a cada dia que passa, está crescendo bem, graças a vocês e graças ao nosso bom Deus. É isso aí, vamos falar um pouquinho do Flamengo, dessa provável escalação, do jogo de amanhã. E ainda o torcedor do Flamengo tá chateado pra caramba depois daquela derrota para o Vitória no meio de semana. É isso aí, torcedor. A virar a chave agora, não tem jeito. A Copa do Brasil ficou para trás. Depois daquele pífio jogo que o Flamengo atacou muito, mas não fez gol. O Flamengo não faz gol, virou um time arame liso, né? 2 jogos, 43 finalizações, apenas um gol. O único gol saiu contra o Grêmio, né? O Flamengo atacando muito, chegando bem no gol, mas na hora de fazer o gol não consegue fazer o gol. Por quê? Porque os matadores do Flamengo são 3 jogadores que matam a jogada. Primeiro jogador, Arrascaeta. Segundo, Pedro. Terceiro, Paquetá. Arrascaeta tá machucado, Paquetá tá machucado e só tá o Pedro. E o Pedro, nesse último jogo, entrou no segundo tempo e ainda perdeu um gol, né? Chuta essa bola forte, Pedro. Não, foi, deu um chutinho, pife ali e o goleiro pegou. Então é isso, são os 3 jogadores que fazem gol, porque nós temos um ataque omisso. Bruno Henrique não faz gol e renovou o contrato. Luiz Araújo não faz gol. Luiz, no ano passado foi muito importante fazendo gol, esse ano não. Lino não faz gol. Carrascal não faz gol. Carrascal fez um gol contra o Grêmio, mas foi uma luta, viu? Cebolinha não faz gol. O Alaciano não faz gol. Esses são os atacantes que o Flamengo tem hoje que não fazem gol. E isso está prejudicando muito, está deixando o time muito ansioso, não está conseguindo fazer gols. E nós precisamos mudar, virar a chave, precisamos fazer gols. E amanhã nós temos uma partida muito difícil contra o Atlético Paranaense, lá na arena do Atlético Paranaense. Lá o jogo é complicado, porque lá eles partem para cima, eles pressionam, a torcida pressiona. E o Flamengo tem se enrolado muito nos últimos anos aí. Claro que o Flamengo tem vencido lá também, mas o Flamengo tem enrolado. Então o Flamengo tem que ficar de olho nesse jogo, jogar bem, focado. E amanhã nós não temos aí a presença do Everton Araújo e o nosso Jorginho, que estão suspensos, vão estar só preparados para o próximo jogo do Brasileiro, que é o Palmeiras, e a Libertadores, que é o Estudante, no meio da semana, né? Então esses 2 jogadores não vão estar. O GE já soltou a provável escalação aí, essa aí que está aí na tela. O Flamengo tem essa dúvida, Pulgar está voltando, e é menos mal, o Pulgar está voltando ali na cabeça, na volância ali, então, só que o Pulgar vai estar sem ritmo de jogo, a gente sabe disso, então talvez ele vai conseguir jogar um 45 minutos de jogo aí, um comecinho de segundo tempo, depois vai ter que sair. E aí, quem entrar no lugar? Essa provável escalação está dando aí que o Flamengo pode colocar Danilo, isso mesmo no meio de campo, jogar com o Danilo ali para colocar ali no meio de campo, porque o nosso De La Cruz ele não consegue jogar no piso sintético, e lá é campo sintético, então talvez o De La Cruz não possa jogar. Saul pode, agora a gente nem sabe como é que está o Saul, porque o Saul não está nem entrando mais, né? Depois daquelas palavrinhas que ele falou lá na entrevista dele lá na Espanha, lá complicou o lado dele, o torcedor tá com raiva dele e ele não apareceu mais no jogo. Nos jogos, né? Então não sabemos como vai estar. Então o Flamengo vai ter que resolver esse problema do meio de campo ali. Com quem? Pulgar é certo e voltar. Paquetá, que poderia ser o substituto aí do Jorginho, tá machucado ainda. Vai ser preparado para o Estudiante contra o Palmeiras. Então essa é a dúvida do Mengão. Quem vai ser o substituto de Everton Araújo e Jorginho? Então a tendência é que o nosso Leonardo Jardim vem aí colocando aí o Danilo no meio de campo, aí, como o Tite fez lá atrás, colocando o Léo Ortiz, lembra disso? Léo Ortiz no meio de campo que não deu certo, então vai ter que tentar, porque o Danilo tem esse jeito de jogar, sabe sair jogando, marcação muito forte, e o Flamengo vai precisar de um time bem forte no meio de campo, com muita marcação, porque o time do Atlético Paranaense vai partir para cima, e eles jogam bem lá, eles dominam os adversários quando jogam lá, então é bem complicado esse jogo, e essa provável escalação de Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre não tá bem, Alexandre, Varela tá. No meio de campo, Pulgar, Danilo, Saul, De La Cruz, não sei, Carrascal. Lá na frente, Lino, Pedro,
Cebolinha, Bruno Henrique, esses caras. Tá difícil. O Flamengo tá difícil. Porque o ataque do Flamengo hoje não consegue fazer gol, né? O único jogador desses aí que estão aí é o Pedro que sabe fazer gol. É o Pedro, é o único. E mesmo assim tá perdendo gols, né? Tá faltando complementar a jogada melhor. Nesse último jogo contra o Vitória, aquele gol que ele perdeu, não pode perder. Pedro, você é um cara do gol, meu amigo. Você não pode perder gol desse jeito. Mete um chute forte nesse gol, meu amigo. Não fica escolhendo o canto, não, cara. Escolhe demais. Escolheu, chutou no meio. É complicado. Mas não foi só o Pedro que perdeu o gol. Vários jogadores perderam. O Léo Pereira perdeu o gol. O Cebolinha perdeu o gol. Todo mundo perdendo gol. Bruno Henrique. Então é isso. Bruno Henrique não, Samuel Lino, né? Então é isso, o Flamengo nesses últimos 2 jogos, o Flamengo perdeu muitos gols. O Flamengo finalizou 43 vezes, mas fez apenas um gol em 2 partidas. Não pode acontecer, não pode. E contra o Vitória a gente tomou contra-ataque, tomamos gol. Claro que foi uma falha do Rossi, tudo bem, o Rossi também, vou te contar, né? Tá dando nos nervos ver o Rossi jogar, porque o Rossi é uma preguiça pra se jogar no gol, pra sair jogando, e aí falha, mão de alface. Aí tá difícil, né? Eu já começo a questionar, por que não dá a chance pro Andrei? Por que não colocar o Andrei para jogar? Quem sabe? Quem sabe não é um goleiro aí que começa aí a abafar embaixo do gol? Porque a gente tá precisando de um goleiro bom. E o Rossi ultimamente tá falhando muito. Ele é muito bom debaixo da trave? É muito bom. Mas na hora de sair do gol, a gente percebeu, mão de alface. Complicado. Então, amanhã é um jogo difícil, complicado. Mas a gente tem que vencer. Por que vencer esse jogo? Porque amanhã nós temos um confronto direto aí entre Palmeiras e Cruzeiro. É um jogo que o Palmeiras pode perder ponto, porque o Cruzeiro joga bem, o Cruzeiro voltou a jogar bem, o Cruzeiro voltou a vencer as partidas. Então pode ser que o time do Cruzeiro apronte para cima do Palmeiras aí e o Flamengo consiga chegar mais perto. Então a vitória amanhã é essencial, torcedor. Nós temos que vencer esse jogo para continuar buscando a liderança ali. E porque semana que vem, no domingo que vem, tem o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras. E aliás, os ingressos foram todos vendidos. O Flamengo colocou os ingressos para venda aí do jogo contra o Palmeiras, tá tudo, esgotou em menos de hora. Então vai estar lotado, o Maracanã vai estar com quase 70 mil pessoas para empurrar o Flamengo junto ao Palmeiras. Mas para isso o Flamengo precisa fazer sua parte amanhã. Vencer o Atlético Paranaense, que é difícil. É um time encrenhoso, é um time difícil, jogam bem. O Atlético Paranaense não vai ser o Vitória para jogar fechadinho, não. O Atlético vai sair para o jogo. Eles vão buscar o gol. E o Flamengo vai ter espaço. Então o Flamengo tem que preparar bem esses espaços para conseguir fazer gol. Eles vão sair, eles não vão ficar fechadinhos. Porque eles jogam assim. Lá na casa dele, eles dominam os adversários. Eles partem para cima. Mas só que é campo sintético. O Flamengo não se dá bem em campo sintético. O Flamengo não se dá bem. O Flamengo não consegue jogar bem. Então, torcer para que dê tudo certo amanhã, para que o Flamengo possa fazer uma boa partida. Se vai ser esse time, eu não sei. Na minha opinião, eu acho que vai ser Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. No meio de campo vai ser Pulgar, Saul. Eu acho que vai ser Carrascal. Lá na frente vai ser Plata, Pedro e Lino. Não vai mudar. Eu acho que vai ser esse time mesmo. Vai ser esse time aí que vai jogar aí. Não sei, vamos ver, né? E os atacantes têm que começar a fazer gol, né? Plata não faz gol, Carrascal não faz gol, Lino não faz gol, o único que faz gol é Pedro, e mesmo assim tá perdendo. Então vamos ver se dá tudo certo amanhã, a gente consiga fazer os gols e consiga sair com uma vitória, porque se a gente vencer e o Palmeiras tropeçar um empatezinho ou uma vitória do Cruzeiro, nossa, vai ajudar muito, já pensou? Jogo de domingo vai ser um jogo pra lá de bom, mas é isso, o Flamengo tem que entrar focado, jogar bola, não entrar como entrou com modo avião, né, contra o Vitória. Contra o Vitória, o primeiro tempo foi pífio. Segundo tempo foi pro abafo, naquele bolinha alçada na área que nada resolveu e o Flamengo acabou ficando fora da bolha. O Brasil ficou para trás, agora é só o ano que vem, se a gente quiser. Esse ano acabou, a gente não tem nada a ver mais com a Copa do Brasil, agora é Brasileiro, Libertadores, a gente tem que ficar focado nesse jogo e partir para uma vitória amanhã. Temos que jogar a bola e temos que colocar a bola para dentro do gol, que tá difícil, o Flamengo fazer gol, tá difícil, meu amigo. Quando o goleiro não pega, a trave defende. Então, bora para essa vitória. Meu placar, vou colocar só amanhã. Hoje ainda eu tô indeciso aí, ó. Muito indeciso. Jogo difícil. Mas amanhã eu vou colocar meu placar, tá bom? É isso aí. E antes da gente encerrar nosso vídeo, a gente tem que pedir aquele like. Deixa o like, seu like. Chegou até aqui, deixa o like no nosso vídeo. Vai nesse joinha, clica nele que é de graça e não vai pagar nada. E se você tá passando pela primeira vez no nosso canal, caiu aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, vai, se inscreve aí. E ativa o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo no YouTube vai mostrar para vocês. Um abraço a todos, um bom sábado, cheio da presença do Senhor. E vamos ver os campeonatos brasileiros que vai ter hoje, os jogos que vão ter aí hoje aí. E focado no jogo de amanhã, importantíssimo. Esperando que o nosso Mengão saia com uma boa vitória lá de Curitiba, que é difícil, o jogo lá é complicado. Mas eu tô confiante, eu acho que a gente consegue uma boa vitória aí.